Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse em nossos corações, em nossas vidas. Quero gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus para edificar nossas vidas, e nessa oportunidade eu quero pregar sobre uma igreja missionária. Domingo passado eu preguei sobre uma igreja saudável, as características de uma igreja saudável. E hoje eu quero compartilhar sobre as marcas de uma igreja missionária. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, que diz assim: Também, irmãos, queremos que estejais informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muitas provas de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação, em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Graças a Deus por essa palavra. Essa é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a segunda carta, e nessa carta, nessa parte da carta, Paulo está incentivando a igreja em Corinto a contribuir na obra missionária. E aí ele cita o exemplo das igrejas da Macedônia, que fazia esse trabalho com muita qualidade, e ele queria que também a igreja em Corinto se envolvesse na obra missionária. Então Paulo estava fazendo uma coleta, recolhendo a oferta para levar para as igrejas necessitadas na Judéia. E a igreja da Macedônia já se envolvia muito bem nessa obra missionária,
e agora Paulo queria o apoio da igreja em Corinto. As igrejas da Macedônia são as de Filipos, Bereia e Tessalônica. Elas eram igrejas sofredoras da perseguição por causa da igreja, por causa do evangelho, e também muito pobres por causa das guerras, 3 guerras que houve na época. Então levou a uma pobreza muito grande nos moradores daquela região. Então era uma igreja pobre e mais abundante da graça de Deus. Paulo admoesta a igreja de Corinto com o exemplo delas, para estimular a sua participação também na obra missionária. Então vamos refletir, baseado nas igrejas da Macedônia, em algumas marcas de uma igreja missionária. A primeira marca que eu quero compartilhar de uma igreja missionária é uma igreja marcada pela graça de Deus. Então, uma igreja missionária é uma igreja marcada pela graça de Deus. As igrejas da Macedônia, elas contribuíam com liberalidade, porque ela reconhecia a graça de Deus que os alcançou, a bondade de Deus, a forma graciosa que essa igreja foi alcançada por Deus. Então eles tinham prazer em contribuir na obra missionária. Observem aí no verso 1 e 2, diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Então era uma igreja beneficiada pela graça de Deus, e essa graça de Deus na vida deles fazia com que eles vivessem uma vida desfrutando dessa gratidão. Então eles eram beneficiados pela graça de Deus na vida pessoal, na vida da igreja, na tribulação. As graças que eles receberam de Deus davam força para eles vencerem a tribulação com alegria, na pobreza com alegria e na generosidade. Amados, que sejamos uma igreja grata pela ação de graça de Deus nas nossas vidas, pela manifestação da graça de Deus em nossas vidas, e que essa graça seja refletida também na obra missionária. Assim como a igreja da Macedônia era uma igreja marcada pela graça de Deus, nós também fomos alcançados pela graça de Deus. Mas uma segunda marca de uma igreja missionária é uma igreja exemplo na contribuição. Essa igreja, era uma igreja grata pela ação de Deus na vida delas, e elas contribuíam, por causa dessa gratidão, contribuía com excelência, contribuía com generosidade, contribuía com liberalidade. E o exemplo dela que Paulo cita na igreja de Corinto, incentivando eles a se envolverem também, e cita o exemplo dessa igreja que faz esse trabalho com qualidade. Observem aí no verso 3 e o verso 4, diz assim: porque eles testemunham eu na medida das suas posses, mas também deixa eu ver aqui, porque eles testemunham eu na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Então eles pediram com insistência para participar da graça, da assistência aos irmãos das igrejas da Judéia que estavam com necessidades. Eles queriam contribuir, eles estavam sofrendo da mesma forma que as igrejas estavam sofrendo na Macedônia. Eles tinham um sofrimento comum,
E eles foram abençoados, eles foram agraciados por Deus, eles queriam também contribuir com essas igrejas que precisavam. E que nós possamos também ter esse mesmo empenho, ser motivado a dar nossa contribuição para a obra missionária. Esses irmãos, eles deram as suas posses para a obra missionária e deram também de forma voluntária. Eles eram um exemplo de doação e de voluntariado. E eu quero aqui agora mencionar a campanha que nós fizemos para a reforma da igreja. Eu fiquei muito feliz e tenho aqui a minha gratidão pela forma voluntária que os irmãos contribuíram para que a pintura da igreja fosse refeita, o piso foi consertado e a igreja está toda bonitinha. E com fé em Deus nós vamos voltar a congregar no templo agora na terça-feira, dia 23, onde já pode liberar, onde o templo já pode voltar. E em nome de Jesus já tenho o meu convite aqui para que nós façamos esse culto de oração pela gratidão, pelo retorno e para ter a comunhão com os irmãos. Então, e que nós possamos estar na igreja e graças ao voluntariado dos irmãos, a disposição em contribuir, a igreja está bem, está bonita, graças a Deus. Mas uma terceira marca de uma igreja missionária é uma igreja com prioridade certa. As igrejas da Macedônia, ela tinha prioridade na obra de Deus. Ela tinha prioridade no trabalho de Deus. Tudo é uma questão de prioridade. Quando a gente sabe o que é prioritário, a gente investe nas prioridades. Observe aí no verso 5 e verso 6, especificamente o verso 5, diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui está o segredo. A prioridade deles na obra de Deus é porque eles se entregaram a si mesmo para o Senhor. Então eles entregaram a vida para Deus. A vida deles agora não pertencia a ele, pertencia a Deus. Tudo que eles tinham pertencia a Deus, pertence a Deus. Então eles tinham prazer em contribuir na obra de Deus. Depois que eles entregaram as suas posses, entregaram a si mesmos ao Senhor, eles se entregaram também ao serviço do Senhor, à obra do Senhor. Então, quando nós entendemos que a obra de Deus é prioridade, no meio das outras necessidades nossas, nós vamos colocar a obra de Deus como prioridade. Vamos dar assistência aos irmãos que estão abrindo igrejas entre os índios, estão abrindo igrejas entre os povos ciganos, estão abrindo igrejas, evangelizando em ribeirinhos, no sertão, fora da nossa nação. Então vamos contribuir, toda a contribuição que a gente dá na igreja, nós estamos contribuindo com a obra missionária, para a igreja no seu contexto sobreviver e a igreja também dar o seu apoio na obra missionária, no trabalho de Deus. Eu sou fruto da obra missionária. Pessoas contribuíram com a igreja que eu era membro e a igreja me sustentou 4 anos estudando para minha formação pastoral, para que eu possa estar trabalhando, pregando o evangelho com qualidade. Então, uma igreja missionária é uma igreja que investe na obra de Deus e ela entende que a obra de Deus é um trabalho de prioridade. Uma igreja missionária é uma igreja que tem prioridade certa. Em quarto lugar, amado, quarta marca de uma igreja missionária é uma igreja equilibrada na sinceridade. Uma igreja que é sincera nas suas ações. Trata a obra de Deus com seriedade. E aqui observe no verso 7 e verso 8, Paulo reconhece essa seriedade na igreja em Corinto e também deseja que ela seja sincera também na obra missionária. Olha o que ele diz:
Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça da obra missionária. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vocês, entendeu? Então, nesses sentidos, eles eram sinceros, eles tinham sinceridade na fé, eles eram pessoas sinceras na palavra de Deus, tratavam com seriedade o conhecimento da palavra de Deus, eles eram dedicados na obra, no trabalho, no amor, no cuidado de Paulo para com eles, e no amor, zeloso no amor. Agora Paulo deseja que eles sejam também sinceros na obra missionária. Trate a obra missionária com seriedade, e que nós também possamos tratar a obra missionária com seriedade. Uma igreja equilibrada, tanto no conhecimento da palavra de Deus, na evangelização, como na contribuição missionária. Que sejamos essa igreja séria nas atribuições de Deus, na nossa responsabilidade no crescimento espiritual. Mas eu quero compartilhar ainda uma quarta marca de uma igreja missionária. É uma igreja exemplo de Jesus Cristo. Uma igreja missionária é uma igreja que imita o comportamento de Cristo. Olha, observe aí no verso 9, então o verso 9 ao verso 12 fala dessa seriedade, desse exemplo de Cristo. Mas o verso 9 diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis rico. Então aqui está falando do sacrifício de Cristo, que sendo Deus esvaziou-se do ser Deus, registrado lá em Filipenses capítulo 2, de 1 a 8, eles sendo Deus esvaziou-se do ser Deus para se tornar homem. Então, como Deus, ele era criador na terra, ele era rico, criador de toda que estavam ali. Mas como vivência humana, ele era pobre, ele se fez pobre para que nós sejamos ricos da graça de Deus. Então, assim como Deus se doou, Deus sendo rico se fez pobre, para que para enriquecer outros, esses outros somos nós também, na medida dos nossos recursos, nós podemos também contribuir com a obra missionária, ajudar outras pessoas, não as pessoas se tornarem ricos e nós se tornar pobres para enriquecer eles, mas daqueles dos recursos que Deus nos deu, nós podemos compartilhar com outras pessoas que estão fazendo a obra de Deus com tanto sofrimento, com tanta carência, com tantas necessidades, que nós podemos também contribuir. Então, uma igreja missionária é uma igreja que imita a Jesus Cristo, é uma igreja exemplo de Jesus. E em sexto e último lugar, uma sexta marca de uma igreja missionária é uma igreja que pratica a reciprocidade. Então, o verso 13 a 15, mas o verso 13 diz assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, riqueza e pobreza, bens materiais e bens espirituais. Então, aqui Paulo está falando, olha, a contribuição não é para que os outros tenham alívio e vocês passem necessidade. Não, cada um contribua daquilo que tem e não daquilo que não tem. Então, mas no momento que nós estamos abastados, nós estamos supridos, então outras pessoas estão passando necessidade. Então eu posso contribuir com um pouco daquilo que Deus me deu e colocar uma pessoa um pouco em igualdade. Porque no momento que eu estiver na obra de Deus passando necessidade,
aquela pessoa que está também já em condições, as necessidades supridas, ele pode contribuir. E assim cada pessoa ajudando o próximo, para que haja um pouco de igualdade, para que não haja uma pessoa com tanta dificuldade e outras pessoas com tanta fartura. E isso é o exemplo dos apóstolos da igreja primitiva. Logo, as pessoas que estavam ali, quando o número subiu de convertido para 3.000, para 5.000, as pessoas vendiam as suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos, para que eles comprassem mantimentos ali, suprissem as necessidades, e as pessoas ali eram supridas. E que nós possamos desenvolver a obra de Deus com essa liberalidade, com essa reciprocidade, com esse amor ao próximo, com esse amor à obra de Deus. Uma igreja missionária é uma igreja também que pratica a reciprocidade. Então eu quero fazer alguns questionamentos para concluir, de fixação, algumas questões para que a gente traga a nossa reflexão à mente. Então, alguns questionamentos para a reflexão. Primeiro, como uma igreja pode ser sofredora e alegre, e pobre e generosa? Falando das igrejas da Macedônia, igrejas sofredoras, mas alegres, porque a alegria dela não estava no dia a dia, a alegria dela estava em servir ao Senhor. Era uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo generosa, porque do pouco que elas tinham, ela entendia que tinha alguém mais necessitado e ajudava também. Então o pouco que ele tinha era repartido. Então é uma igreja pobre, mas ao mesmo tempo generosa. Então nós podemos desenvolver a generosidade, não só quando temos muito, mas do pouco que temos, nós podemos ser generosos. Segundo Paulo, para ser uma igreja sincera e equilibrada na graça de Deus, o que estava faltando na igreja de Corinto? Então Paulo ele cita aqui nos versos 8 e 9, ou 7 e 8, que era uma igreja que estava suprido de tudo, em graça, de conhecimento, de amor, mas faltava ainda a contribuição na obra missionária. Então a igreja está faltando. E nós? Como está a nossa situação? Será se estamos também exercitando a obra missionária? Estamos cumprindo o nosso ID, tanto no sentido de evangelizar, como no sentido de ajudar quem está na obra missionária, passando necessidade para pregar o evangelho? Qual a aplicação para nós do exemplo de Cristo? Em 2 Coríntios, verso 8, verso 9, que Cristo, sendo rico, se fez pobre para enriquecer os outros, para que nós sejamos ricos da graça de Deus. Então, como nós podemos aplicar o exemplo de Cristo? Será se é sendo pobre para enriquecer outro? Ou repartindo um pouquinho do que nós temos para ajudar o outro? Não valorizando tanto as posses, entendendo que o reino de Deus é maior. Ajudar outras pessoas é mais importante do que fazer acúmulo de bens. Ou temos a nossa despensa cheia e não se preocupar com o sofrimento do outro. E por último, como podemos observar os princípios de reciprocidade do verso 13? A forma como alguém dando não para enriquecer o outro e a gente ficar em necessidade. Não é isso. Mas não é contribuir daquilo que a gente não tem. Fiquei muito feliz com as pessoas que contribuíram. Aqueles que puderam dar para a obra da igreja, para a reforma da igreja. Aqueles que puderam dar 200, deram 200. Quem pôde dar 100, deu 100. Quem pôde dar 20, deu 20. Quem pôde dar 30, deu 30. E assim cada um contribuiu de acordo com o que podia. E eu fiquei muito feliz com os irmãos que contribuíram. E com certeza o Senhor também se alegrou bastante. Então que sejamos uma igreja missionária.
uma igreja marcada pela graça de Deus, uma igreja exemplo de Jesus Cristo, uma igreja exemplo de contribuição, uma igreja que tem prioridade certa, uma igreja sincera e uma igreja que imite o Senhor Jesus e uma igreja que pratique a reciprocidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Paizinho querido, nos abençoa a viver, nos abençoe de maneira que possamos praticar todos esses ensinamentos em nossas vidas, que possamos ser uma igreja missionária, que possamos ser uma igreja que tenha amor pela obra de Deus, que possamos ser uma igreja que é grata pela forma como o Senhor nos alcançou. O Senhor enviou pessoas que se dedicaram em pregar o Evangelho com muito sofrimento e fomos alcançados pela Tua graça. Pai, nos abençoe. Pai, nos dê condições de amar o próximo. Pai, nos dê condições de passar pelas tribulações com alegria, cientes de que a nossa confiança está no Senhor. Oh Deus maravilhoso, que nós possamos, ó Pai, viver em todas as situações com as prioridades certas, que é priorizando o bem-estar com o Senhor, fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.